Olá, preciosa, tudo bem por aí? Como que vocês estão, meninas? Aqui estamos nós, né, para mais um devocional da semana. E hoje eu quero compartilhar com vocês o capítulo de Gênesis 32, o versículo 24, que diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Glória a Deus, aleluia. Então, meninas, nesse capítulo de Gênesis 32, Jacó ele estava prestes a reencontrar o seu irmão, que era Esaú. Alguém de quem ele fugiu por muitos e muitos anos. Ele estava ali naquele momento muito medroso, amedrontado, ansioso, né? Preocupado, inseguro, porque ele não sabia o que ele iria acontecer, né? Como seria esse reencontro. E aí, no meio de toda essa angústia, Jacó, ele acabou ficando só e travou uma luta grande com um anjo do Senhor. Durante toda uma noite essa luta durou. E aí, ao amanhecer o dia, o que aconteceu? Jacó recebeu uma marca e um novo nome, que foi o nome Israel. Por que esse nome, Israel? Porque ele lutou com Deus e ele prevaleceu naquele momento ali, né? Ele teve uma luta ali, foi um negócio brabo, né? Mas ele foi persistente e alcançou a graça, e Deus ali transformou ele em uma nova pessoa com um novo nome. E aí, esse reencontro aí que ele teve, esse encontro que ele teve aí com esse anjo, não foi apenas físico, mas principalmente foi espiritual. Foi o momento em que Deus transformou Jacó de alguém que fugia, de alguém que tinha medo, para alguém valente, para alguém que enfrentava o que viesse, independente do que fosse. Do enganador, Deus pegou Jacó e transformou ele ali num príncipe ali, por causa desse ato que ele teve. De inquieto, né, daquela pessoa ansiosa, Deus transformou firme ele nas promessas que Deus tinha sobre a vida dele. E assim como Jacó, naquele momento, existem noites que tanto eu quanto você, existem noites nas nossas vidas em que também lutamos constantemente. Lutamos com os medos, com as aflições, muitas vezes com o nosso passado, assim como Jacó, naquele momento. Ou até mesmo nós lutamos contra o que nós mesmos pensamos sobre nós, né? Muitas das vezes nós se pegamos imaginando isso, né? E aí, isso são batalhas que ninguém vê, só você e Deus sabe, porque elas acontecem no secreto, na nossa alma, ali muitas das vezes através das nossas lágrimas, né, que a gente esconde naquele momento que a gente está ali no nosso quarto, só a gente e Deus. Mas foi justamente nesse momento de solidão, onde Jacó estava sozinho, que ele encontrou Deus verdadeiramente. Então, muitas das vezes temos lutas que elas não vêm para nos destruir, mas sim elas vêm para nos transformar de alguma maneira. Há feridas que elas estão ali para nos limitar. Muitas das vezes nós colocamos limitações em algumas áreas da nossa vida devido a alguma ferida que foi feita em certo momento na nossa vida. Mas você tem que crer que essas feridas, elas marcam o que nós fomos, quem nós fomos e quem nós nos transformamos. Então não é uma coisa tão ruim se você olhar por esse lado. Jacó, ele saiu mancando, aleijado, torto, troncho, como diz o outro, capenga, mas ele saiu dali uma nova criatura, ele saiu dali abençoado, ele saiu dali fortalecido, ele saiu dali com a grandiosidade de ser marcado por Deus. Olha que coisa boa em meio a tanta coisa ruim que ele conseguiu. E aí talvez você aí do outro lado também esteja atravessando uma noite longa, uma noite pesada, uma noite de muita preocupação, uma noite cansativa, mas o amanhecer ele sempre vai chegar na nossa vida. E é no amanhecer que as mudanças vêm, que a cura vem, que os propósitos vêm e se concretizam sobre as nossas vidas. Então, eu hoje não sei qual é a batalha que você tem enfrentado aí no seu silêncio, aí no seu cantinho, mas eu quero te dizer que
Não desista, porque você vai vencer. Seja forte e corajoso, que Deus vai te honrar. Talvez você tenha tentado, né? Você tenha se frustrado porque você tem tentado isso sozinho. Mas hoje eu te convido a se render a Deus nesse momento. Entregar essa luta para o Senhor, né? Muitas das vezes nós não fazemos isso e acabamos o quê? Fazendo com que as nossas lutas nos afastem de Deus. E tem que ser o oposto. Nossas lutas, elas têm que nos levar cada dia mais perto do Senhor. Porque muitas das vezes, assim como foi com Jacó, o Senhor ele só precisa desse momento de batalha para transformar a sua vida, para te curar, para te renovar, para te fazer uma nova criatura. Então, para que isso aconteça, é preciso que você se entregue, que você largue mesmo o Senhor fazer, que você pare de ficar resistente às coisas, às mudanças que Deus quer transformar na sua vida e deixar o Senhor agir por você. Jacó, naquele momento, ele lutou, mas ele também se rendeu ao Senhor, se rendeu ao que Deus queria naquele momento sobre a vida dele. E é na retidão que Deus ele vem e nos abençoa. É no momento da retidão ao Senhor que as bênçãos dele descem sobre as nossas vidas. E quando nós paramos de fugir do que Deus tem para nós, ele vem, nos ajuda a vencer e através dessa luta ele nos dá um novo nome, ele nos dá um novo futuro, ele nos dá um novo caminho a ser construído ali diante da presença dele. Então nessa manhã, assim como Jacó, muitas vezes nós temos essas lutas internas dentro da gente. Mas eu quero hoje ministrar sobre a sua vida, né? Que o Senhor ele venha aí moldar o seu coração, transformar a sua história de uma forma grandiosa, que você saia dessa fase não sendo a mesma pessoa, não sendo esse mesmo ser humano, né? Que a sua batalha espiritual venha te dar uma nova identidade diante do Senhor e que você venha olhar para isso com um olhar diferente, com um olhar de bênção. E que em cada luta, cada lugar que tiver uma luta, você possa encontrar lá no fundo do poço a luz chamada Deus. Ele é a tua luz, né? E ele vai te fazer vencer. Você não vai ser derrotado se você aprender isso. Então hoje que você venha entender, que você venha aprender a confiar e descansar e caminhar, mesmo com todas as suas limitações, com todas as suas dores, com todas as suas decepções, né? Frustrações, com todo o seu medo, que você venha caminhar ao lado do Senhor e deixa ele fazer. Deixa ele abençoar essa jornada que ele quer construir nova na sua vida, te fortalecendo, trazendo mais fé sobre você e fazendo nascer em você uma nova criatura. Que o novo amanhecer na sua vida venha chegar com transformações vindas do Senhor. Então eu falo de coração para você. Pare de tentar lutar sozinho. Entenda como Jacó, se retire sim no momento sozinho, mas entrega ao Senhor. Lute com o Senhor ao seu lado. E aí as bênçãos do Senhor vai ser sobre a sua vida, amém? Então eu desejo aí que para essa semana você venha meditar nesse capítulo 32 de Jacó e que de alguma maneira o Espírito Santo venha abrir os teus olhos espirituais para que você possa juntamente direcionado pelo Senhor, trazer essas mudanças maravilhosas pela sua vida, amém? Que o seu dia seja abençoado, que esse novo mês, né, de dezembro seja cheio de muitas bênçãos, né? O último mês do ano, o primeiro dia do ano, do mês de dezembro, o último mês do ano, mas que ainda dá tempo de Deus realizar aquele sonho, aquele propósito, aquela bênção que você tem esperado. Então não perca tempo e vá atrás. Que o Senhor abençoe sua vida e que você possa desfrutar das bênçãos do Senhor enquanto nós estamos nessa terra. Fique com Deus, que a paz de Cristo seja com todos.